Olá, colega médico veterinário e zootecnista. Seja bem-vindo a mais um podcast Fala CRMV Paraná. Nesse episódio, traremos um tema muito importante. Mas antes de tudo, gostaríamos de agradecer a sua presença e a sua paciência. Lembrando que nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook. E para isso precisamos que vocês compartilhem e realmente levem essa informação ao maior número de profissionais. Pois bem, hoje estamos aqui com a doutora Maiane Regina Ferreira Soares. Ela é médica veterinária, responsável técnica pela leishmaniose visceral, que é o nosso assunto hoje. Ela faz parte da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, SESA Paraná. Doutora Maiane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia a todos. Tá ok? E vamos então começar com as nossas perguntas. Bom, doutora, vou pedir para que você fale um pouquinho sobre a leishmaniose visceral. Como ela está, como ela acontece e como ela está com os números no Paraná. Então, bom dia a todos. Vamos falar então de leishmaniose visceral, um assunto tão importante e uma doença tão negligenciada. A leishmaniose visceral, ela é uma doença sistêmica parasitária, mas ela não é contagiosa e ela é de transmissão vetorial. Quando eu falo de transmissão vetorial, é porque precisa ter um vetor específico para poder transmitir essa doença para o ser humano. O agente etiológico é a leishmania infantile, então é o protozoário, né? E não há cura do protozoário. Nós, no mercado, nós não temos nenhum medicamento ou vacina ou algum fármaco que elimine o protozoário do seu hospedeiro. O cão é o principal reservatório da leishmaniose visceral na área urbana e é fato, e já tem casos comprovados e muitos artigos que afirmam que os cães precedem a infecção em humanos. Então, por isso que a gente vem aqui conversar com vocês a respeito da leishmaniose visceral canina para dar uma sensibilizada, né, a vocês, principalmente os médicos veterinários que atendem nas clínicas atualmente. Em relação aos dados que a gente tem, aos dados epidemiológicos, numa série histórica de 3 anos, nós temos 12 casos humanos de leishmaniose visceral e uma série histórica desde o começo em relação aos animais, quando a gente começou a ter os casos confirmados laboratorialmente, que foi em 2013, até o ano de 2020, nós temos confirmados laboratorialmente pelo LACEN, que é o nosso laboratório de referência aqui do estado, né? Nós temos 2.670 animais confirmados laboratorialmente. Perfeito. E doutora, nos animais, quais seriam os principais sinais clínicos que nós observamos atualmente dessa doença? Bom, então vamos falar primeiro dos animais, né? É importante ressaltar que nos animais, 80% dos casos são assintomáticos, ou seja, o animal não vai demonstrar sintoma clínico nenhum. Só que quando eles estão demonstrando sinais clínicos, porque veja bem, essa doença ela vai depender muito do sistema imunológico do animal responder quais vão ser os sintomas clínicos da doença, né? Então, quando eles estão demonstrando sinais clínicos, o principal no começo é muito parecido com dermatite. São as úlceras no plano nasal, na orelha, alopecia. Então, tem muita gente que confunde as dermatites, né? Sardas, né, por exemplo. Exatamente, as sarnas. Então, assim, no começo da doença é algo muito silencioso, mas como eu falei, né, vai depender muito da resposta imunológica do animal. Bom, passando dessa primeira fase, que é a anemia da pele, são os sintomas, né, de dermatites, e principalmente também as úlceras também são importantes ressaltar, né, que elas também estão presentes. Aí temos o emagrecimento, que o emagrecimento ele ocorre de maneira maneira progressiva, mas muito lento. Então, isso chama muito atenção também nos casos dos animais. E, claro, depois os sintomas clínicos, que aí a gente são os mais comuns, né, que a gente fala, é a leishmaniose visceral, que é a onychogrifose, que é o aumento das unhas, a hepatosplenomegalia, que é o aumento do baço e do fígado. Esses sim são os sintomas clínicos assim, que você olha para o animal,
São os principais. Tanto é que a uricose, por exemplo, quando vem um paciente assim, a gente já pensa em leishmaniose. Mas muitas vezes não é. Às vezes a gente tem até o manejo. Tem animais que não gastam as unhas, enfim. Eu já tive casos que a gente bateu em leishmaniose e não era devido a isso. Mas era uma das coisas que chamava sempre atenção. E no ser humano, doutora? Bom, no ser humano também vai depender, tá? Vou ressaltar novamente que o ser humano também depende do sistema imunológico. Mas quando eles estão com sintomas clínicos, é o emagrecimento também de maneira progressiva e lenta, mas principalmente a pancitopenia. Esses sinais clínicos realmente eles são bem característicos das doenças nos seres humanos. A palidez também, que é devida à pancitopenia, né? E além disso tudo, claro, hepatosplenomegalia, assim como os animais, né, que é o aumento do baço do fígado. Perfeito. E vamos falar um pouquinho sobre a nossa área também específica, que são vetores. Quais são os vetores, ou qual é o vetor que transmite a leishmaniose visceral? Então, nós temos os principais vetores, então, né, quando a gente está falando de leishmaniose visceral, a gente tem que lembrar que é uma doença transmitida por vetores, então são os flebotomínios. Os flebotomínios são aqueles mosquito palhas que todo mundo conhece como mosquito palha, né, popularmente falando. As espécies dos flebotomínios, então nós temos Lutzomia longipalpis, Lutzomia cruz e Migonemia migone. Só que aqui no nosso estado do Paraná, quem está de fato, quem traz essa doença, quem transmite essa doença é a Lutzomia longipalpis. Esse vetor, então, é a Lutzomia longipalpis que está incriminado nas doenças tanto dos humanos quanto dos animais. E doutora, tem alguma projeção de que regiões do Paraná nós temos esse flebotomídio, principalmente? Então, a Lutzomia longipalpis, ela se encontra atualmente, a gente só pode falar que a gente tem, até porque nós fazemos uns trabalhos, né, em região de fronteiras com os estados, de fronteiras com outros países. Então, nós podemos falar com certeza que nós temos autoctonia na nona regional de saúde. A nona regional de saúde é Foz do Iguaçu, e são três principais cidades que têm autoctonia lá, que é Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu e São Miguel do Iguaçu. Só que já foi comprovado cientificamente em outro estado, inclusive numa região do Nordeste, em uma cidade específica, que o vetor Migonemia migone, ele tem todas as características para poder transmitir a doença. E a nossa preocupação em relação a esse vetor é porque aqui no estado do Paraná, ele está amplamente distribuído geograficamente falando. Mas, ainda assim, hoje, com certeza, a gente pode falar da Lutzomia longipalpis, que é o que é incriminado em relação aos cães e aos Que é o humanos. principal. Isso. E doutora, uma outra pergunta. Entendemos que é o vetor o principal, mas quais outras formas que, por exemplo, o cão pode se contaminar ou pode adquirir a leishmaniose visceral? Quando a gente fala de zoonose, a gente está falando que o animal ele pode transmitir para o ser humano, certo? Mas para ocorrer essa transmissão para o ser humano precisa de um vetor. Só que nos animais, os animais podem se infectar ou podem infectar os outros animais de outras formas. As outras formas de transmissão é via venérea, por meio da cópula, via transplacentária, que é a forma vertical, da mãe para o filhote, e principalmente transfusão sanguínea. É o que o que a gente chama muita atenção também é em relação à transfusão sanguínea, nossa preocupação, porque, como eu falei, a maioria dos cães, 80% dos cães, 60 a 80% dos cães são assintomáticos. Então, é um alerta, colegas, médicos veterinários, né, que através da transfusão sanguínea a gente pode estar transmitindo, assim como da cópula, né, da cruza entre os animais. Então, é importante também as castrações no estado são importantes, né, para você também evitar esse processo. Pois bem, doutor, e como é que nós, médicos veterinários, podemos auxiliar nesse diagnóstico, assim como na estagnação desta doença no Paraná? Então, em qualquer caso suspeito, todo caso suspeito de um cachorro com leishmaniose visceral deve ser notificado, até porque a leishmaniose visceral é uma doença de notificação compulsória. Então, deve ser notificado para a Secretaria Municipal de Saúde, especificamente Vigilância em Saúde. Por quê? Porque nós, no Estado, junto com o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, nós fazemos o monitoramento desses cães.
E quando a gente tem uma suspeita de um cão, a gente precisa encaminhar amostras biológicas, que é o sangue e soro, para o LACEN. Ele está fazendo o diagnóstico desse agravo aqui no estado. O diagnóstico é gratuito e a coleta deve ser feita apenas com o sangue do animal. Como que é feito o diagnóstico? A gente encaminha o soro, né? E é feito um teste de triagem, que é o TRDPP, e após ele ser confirmado, porque o teste de triagem, ele pode se ter reação cruzada, então a gente encaminha para a sorologia. A sorologia é feita com ELISA. Então, o ELISA sim, que é o nosso confirmatório. O teste rápido a gente só faz mesmo como método de triagem daquele animal. Então, é encaminhar essa amostra para que tenha o diagnóstico de cada animal. Uhum. Então, doutora, só para deixar bem claro para o nosso cliente, que eu falo, mas é o médico veterinário, então tem um caso na clínica, ligo para a vigilância em saúde Do município. do município, e aí informo que tem um caso, coleto sangue, mando o soro desse sangue para o laboratório. Exatamente, esse sangue vai ser enviado via Secretaria Municipal de Saúde para o LACEN. E o LACEN, ele faz esse diagnóstico, então, desse animal. Tá. E vamos colocar aí uma situação. Moro numa cidade pequena, a prefeitura não sabe como proceder. Posso ligar para o Estado diretamente ou não? Então, na verdade, como acontece aqui em relação à saúde? Todos os municípios possuem uma regional de abrangência. E essas regionais estão todas capacitadas para lidar com casos de leishmaniose visceral. Então, as regionais que dão apoio para os municípios, que são as vigilâncias, e as vigilâncias que precisam ser notificadas pelos médicos veterinários. Tá, perfeito. E também, nós temos a página da SESA, que é da Secretaria de Saúde do Estado, e vocês conseguem achar maiores informações, porque temos uma página apenas falando das leishmanioses. Perfeito. Depois vamos colocar no rodapé, né, a página para que vocês possam realmente estar acessando. Perfeito, doutora. Vamos aqui continuar com mais uma pergunta. E lembrando, a doutora Mariane, médica veterinária e trabalha na Secretaria da Saúde, ou seja, temos médicos veterinários trabalhando na saúde, saúde única, né? Então vamos estar sempre lembrando a todos os colegas e a sociedade desse ponto também. Então vamos lá, doutora, como tratamento da leishmania visceral em humanos e animais, o que nós temos hoje em dia? Então, vamos falar primeiro dos humanos, né? Os humanos, então, todo fármaco utilizado para tratar o leishmaniose visceral com ceftriaxona é gratuito e está disponível no SUS. Então, para os humanos, nós temos um tratamento, mas lembrando que os humanos, eles também não têm a cura parasitária, só que eles não são de importância como reservatório, ao contrário do cão. Então, para eles é fornecida anfotericina e está no SUS. Em relação aos animais, o único tratamento que está disponível no mercado é a base de mirtefosina. Só que o problema é que o fármaco, como eu falei, e eu estou falando muito sobre isso, ele não vai trazer a cura parasitária, ele vai trazer a cura dos sintomas. Por quê? Porque o tratamento ele tende a reduzir a carga parasitária, e assim o animal ele não vai ter todos os sintomas clínicos característicos ou exacerbados, né? Então, essa é a finalidade do tratamento, mas nenhum tratamento é eficaz contra o protozoário. E outra situação também já me perguntaram em relação à vacina. A vacina também não impede o animal de se infectar. Então, no mercado nós podemos afirmar com certeza que não há tratamento eficaz contra o parasito. Quando a gente tem um caso de que só relembrando, leishmaniose visceral é uma importante doença de notificação compulsória e de importância em saúde pública. Inclusive, se não for tratado, 90% dos casos vêm a óbito. Isso é muito. Então, assim, a letalidade é muito alta. Por mais que nós tenhamos, a nível assim, de notificações confirmadas de um ano, apesar de que nós temos poucas notificações, a letalidade é muito alta. Então, voltando a falar dos animais, quando a gente tem uma confirmação do animal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar uma coleira de deltametrina 4%. Essa coleira ela é de uso do animal com os vetores, que ela vai funcionar
como um repelente. Repelente, perfeito. Exatamente. Isso é um ponto muito importante, porque o médico veterinário tem que pensar no tratamento por inteiro, né? Não adianta só utilizar a metofusina e esquecer da repelência. Nós precisamos, assim como, por exemplo, a gente estava conversando sobre a dengue hoje, né? Não adianta a pessoa só ser tratada. Temos que usar o repelente a todo momento, né? Mas perfeito, doutor. Além da coleira, da odometrina, outro ponto muito importante é a castração. Pensando que o animal pode estar sem sintomas e pode estar copulando com outros animais. E como eu falei, essa é uma forma de transmissão que o cão passa para outro cão. E qual é o problema do animal sem sintomas, estar copulando com outro animal ou recebendo sangue e transfusão? Por mais que a gente não tenha o vetor ainda, a Luxomylos palpis, nós não temos, claro, temos uma área muito bem delimitada, e a gente não tem essa presença de outros, os cães estão viajando para cima e baixo somente, eles são como pet, são como membro da família. Então é muito importante ressaltar que se a pessoa realmente ama o animal, a gente tem que indicar a castração. É isso mesmo. Você vê mais uma utilidade da castração, né? Bom, e doutora, uma outra perguntinha para a gente estar terminando aqui a nossa entrevista, que o tempo aqui passa muito rápido, mas o ponto do que a importância do médico veterinário nesse sentido de prevenção, nesse sentido de evitar zoonoses, que é a saúde única. O que você gostaria de falar e também para deixar as suas considerações finais? É muito importante a gente sensibilizar nossos colegas de profissão, principalmente aqueles que estão atuando na clínica médica, que fiquem atentos aos animais, à procedência de onde eles vêm, proveniente, se é de área endêmica ou não. Aqui no Paraná, nós não somos considerados uma área endêmica. A área endêmica, então, fica muito bem concentrada ali na região de Foz do Iguaçu. Só que nós temos aqui cães que ficam viajando, etc. Então, se vocês estiverem fazendo algum atendimento clínico com o cão, pergunte onde o cão que esse viajou, de onde ele veio. Essas são umas perguntas para a gente, epidemiologicamente falando, é muito importante. Também precisamos que seja mais incentivado a castração, a guarda responsável do tutor, e principalmente quando a gente fala de zoonose, às vezes assusta as pessoas, né? Então, deixar bem claro que essa doença, caso tenha um caso que vocês estejam investigando, um caso suspeito, ressaltar para a pessoa que, olha, esse animal não vai transmitir diretamente para você, precisa ter um vetor, só que esse animal pode infectar outros cães de outras formas. Quando necessário fazer transfusão sanguínea, pensar na bolsa de sangue, né? Pensar que aquela bolsa de sangue pode ser de algum animal infectado. E então é importante também testar o sangue antes de fazer uma transfusão sanguínea para outro cão. Nesse ponto, é importante salientar, né, que nós, na nossa rotina, nós fazemos a transfusão, mas também adquirir bolsas de laboratórios que fazem a testagem, que fazem o controle no plantel, nos doadores. Todo esse cuidado é de nossa responsabilidade de médicos veterinários. Então, amigos, colegas, se atentem a isso. Por isso que a gente quis trazer a doutora Maiane hoje, devido ao problema que nós estamos tendo no nosso estado, mas principalmente alertar e dar subsídio a vocês para que vocês possam realmente ter mais informações. Como foi falado, a castração é muito importante, não somente pelos itens que a gente sabe, mas agora também leishmaniose visceral, né? A bolsa de sangue, a transfusão, o sangue pode ser um transporte ali de doenças, então nós não podemos, muitas vezes, não saber como esse sangue vem. Nós precisamos ter noção e por isso do laboratório ser específico e ser realmente consciente da necessidade de testagem desse sangue, né? Mas perfeito, doutora Mariana. Eu queria agradecer muito a sua presença, né? Lembrando que esse podcast é para a nossa profissão, né, de médico veterinário e zootecnista, onde realmente nós queremos levar a informação para o nosso colega, né? Lembrando que nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook. Curtam, transmitam e levem essa mensagem, porque a mensagem é para vocês, né? Então fiquem atentos aos nossos próximos episódios. Cada vez mais estamos
trazendo pessoas, né, médicos veterinários renomados e que realmente podem ajudar muito a nossa profissão. É isso que a gente busca e agradece a presença de todos. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada.